dia, boa tarde, boa noite. Vamos finalmente começar. Vamos conhecer a nossa linguagem de programação e vamos começar a desenvolver os nossos programas. A linguagem de programação que nós vamos usar é a linguagem C. Esta linguagem foi concebida no começo da década de 70. A primeira versão foi exatamente em 1970, para atender às necessidades específicas de alguns laboratórios de pesquisa em universidades. A linguagem veio evoluindo, teve uma grande aceitação, ela é utilizada praticamente em todas as plataformas. E nos anos 80, final dos anos 80, ela ganhou uma extensão para incorporar técnicas de programação orientada a objeto, que é uma técnica de programação que a gente não vai estudar nesse curso, mas que facilita o desenvolvimento de programas para pessoas que têm uma certa experiência. C++ é uma linguagem de programação que é uma extensão de C, incorpora aspectos da orientação a objeto. Isto significa que todo programa escrito em C pode ser compilado tanto por compiladores em C quanto por compiladores C++. Compiladores C++ são capazes de compilar programas escritos em C. Degas, mas a gente não vai programar orientado a objeto agora que está começando a aprender a programar. Por que a gente precisa usar C++, afinal de contas? Primeiro, nós não vamos usar C++ no sentido de que usaremos aspectos de orientação a objeto. Ainda não. Nós vamos usar C++ apenas para ter uma facilidade. Nós queremos do C++ as funções de stream. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. São funções que manipulam dados de entrada e dados de saída. A gente vai poder usar algumas funções que existem no C++ para executar entrada e saída de dados que são mais simples de entender. Vai no pessoal dos semestres anteriores e pergunta a eles sobre printf e scanf. Então nós precisamos do C++ não para programar orientado a objeto, mas para ter acesso a estas funções de stream, para fazer entrada e saída de dados. Por este motivo nós vamos criar programas em C++, mas nós não vamos aprender a programar orientado a objeto, vamos programar normalmente como se fosse um programa C. Porém, para poder compilar usando as funções de entrada e saída de dados de C++, vamos precisar salvar o nosso arquivo de programa fonte como um programa C++ e compilar ele como um programa C++. Isto é muito fácil de ser feito. Quando nós estivermos editando os nossos programas, nós salvamos como se fosse um arquivo texto no Word, por exemplo. Nós salvamos, mas ao invés de a gente salvar com a extensão .c, a gente salva com a extensão .c++. Em alguns ambientes, a gente já pode criar o arquivo informando ao editor que o programa será um programa C++ e ele já vai salvar com a extensão correspondente. E é só isso. Tudo mais permanece exatamente como se fosse um programa em C comum. Olha aí a cara de um programa em C. A primeira coisa que a gente vai ver num programa, logo que você abre o arquivo, logo no comecinho dele, são informações que a gente vai chamar de diretivas de compilação. A gente vai falar delas já já. Abaixo das diretivas de compilação estão as declarações das variáveis. Lembram das variáveis x, y, a e c que a gente usou nas duas últimas aulas, naqueles programas de exemplo? Então, em C, como em qualquer outra linguagem de programação de terceira geração, a gente precisa declarar as variáveis e informar ao compilador, para que o compilador possa, na hora de criar o programa em código de máquina, reservar espaços de memória para as variáveis que a gente criou. Vamos falar das variáveis também daqui a pouco. Então vem essa cláusula main, abre e fecha parênteses. É obrigatória, é mandatória. Todo programa em C precisa possuir isto. Isto é uma função, a função principal do seu programa. Um programa pode ter múltiplas funções. Função são trechos de programa que fazem coisas específicas, mas nós não vamos estudar programação de funções na disciplina de programação 1. Isso fica para a disciplina de programação 2. Presta atenção numa coisa, todo bloco de programas em C é delimitado por chave.
Abre chave, escreve um bloco de programa, fecha a chave. Todos, sem exceção. É sempre assim. Dentro de um bloco de programa, abre chave e fecha a chave, podem haver subblocos de programa, abre chave e fecha a chave. Estes trechos, estes subblocos, são trechos de programa que a gente quer agrupar por diversos motivos. Motivos que a gente vai entender ao longo do curso, principalmente quando a gente falar de desvio e repetição. E as demais funções de programa que você vai conhecer em Programação 2, na disciplina de Programação 2, as demais funções vão aparecer abaixo aí no código que você escreveu o seu programa. Sobre as diretivas que a gente utiliza para o compilador. Lembra que a gente falou há algum tempo atrás que a gente pode pegar o nosso programa-fonte e acrescentar trechos de programa que não foram escritos por nós, mas que têm funcionalidades que nós queremos? Para fazer isso, nós usamos diretivas de compilação. As diretivas de compilação informam para o compilador que, além deste código que nós escrevemos, é necessário acrescentar outros trechos de programa que já estão gravados no computador. Então, quando a gente diz para incluir stream.h, a gente está dizendo que quer utilizar no nosso programa um bocado de trechos de código de programa que nós não escrevemos, estão escritos lá dentro de stream.h. Quando a gente coloca essa diretiva, os trechos de programa são funções, tá? Que estão gravados lá em stream.h. Eles ficam disponíveis para nós por causa dessa cláusula include. Então a gente pode utilizar elementos e variáveis e coisas que estão dentro de stream.h justamente porque nós colocamos esse include aí. Se a gente não colocar o include, estas coisas não estão disponíveis. E na hora que tentarmos compilar o programa, ele vai pegar e vai dizer assim, não conheço. A gente vai ver um exemplo disso já já. Então note bem, o processo, por exemplo, de fazer uma entrada de dados pelo teclado. O seu programa precisa parar a execução. É necessário que o dado que alguém esteja digitando no teclado, que a controladora de teclado coloca em um certo espaço de memória, a gente vai chamar de buffer. Coloca no buffer. Do buffer, ele precisa ser levado para uma variável dentro do seu programa. Esse processo de pegar o dado do teclado, colocar no buffer, pegar o dado do buffer, colocar dentro da variável do programa e manter o programa parado, aguardando enquanto tudo isso acontece, tudo isso já está programado para nós. Nós podemos usar tudo isso porque nós incluímos lá na diretiva stream.h e nós estamos utilizando isso a nosso favor. Um outro exemplo é a Mat.h, é uma outra biblioteca de funções que, como o próprio nome diz, implementa operações matemáticas. Operações como seno de um valor, cosseno de um valor, tangente, raiz quadrada e coisas assim. Se vocês já fizeram cálculo 2 ou é cálculo 3, eu não sei, vocês já devem ter visto as séries de Taylor e de Maclaurin, em que você determina uma função matemática a partir de uma série de elementos. Pois bem, alguém pegou estas funções matemáticas construídas a partir destas séries e programou para nós, para que a gente tenha acesso a seno, cosseno, raiz, essas coisas, e estão disponíveis. Para isso, basta que a gente inclua no nosso programa mat.h. Na hora que a gente inclui mat.h, a gente tem acesso a seno. Então, se você quiser calcular o seno, você chama uma função chamada sin, de seno, e essa função vai te retornar o seno calculado da forma que está programado em mat.h. Nós estamos livres de ter que programar isso. Já podemos utilizar isso como um resultado pronto para nós. Outro exemplo é string.h, que permite que a gente manipule texto, dividir texto, colocar texto em maiúscula, colocar texto em minúscula, contar os caracteres de um texto. A gente vai ver também oportunamente. Este é o ambiente do CodeBlocks. A gente vai abrir um arquivo novo, então vamos escolher a opção New Empty File. E aqui está o arquivo, que é um arquivo texto, onde nós poderemos digitar o nosso programa. Por enquanto, ignorem tudo isso que a gente está escrevendo, cada uma dessas linhas vai ter a sua devida explicação a seu tempo. Este é um programa que é simples, a gente chama de Alô Mundo. É um programa que vai escrever Alô Mundo na tela do nosso computador, no nosso terminal de saída de dados. O terminal de saída de dados vai ser uma janela.
Terminando de digitar o programa, a gente vai proceder à operação de salvar. Lembra que existe um arquivo fonte, que é o arquivo escrito em C, e um arquivo executável, que é o arquivo em código de máquina. Então vamos salvar aqui com esse nome. Provavelmente ele vai dar uma mensagem de erro, porque já existe um arquivo, vamos sobrescrever, não tem problema. E agora vamos proceder à compilação, verificar se o arquivo está ok para ser executado, e agora vamos efetivamente executar. Upa! Temos um problema com o nosso antivírus. Eu explico isso mais tarde. Aqui está o resultado da execução. Note que a gente tem um probleminha com o caractere acentuado aqui. Isso é porque a gente usa codificação ASCII. Codificação ASCII não conhece acentos. Fizemos essa pequena correção e podemos de novo compilar e executar o nosso programa. Olha este botão aqui, ó, compila e executa ao mesmo tempo. Ah, antivírus. Vamos resolver isso depois. Aqui está agora o nosso programa funcionando. Para resolver o problema do antivírus, vamos ter que nos dar uma liberdade. Então nós vamos forçar o nosso antivírus a não fazer nada, não nos proteger durante 1 hora, que é o tempo mais ou menos da nossa aula. E assim a gente vai poder executar os nossos programas à vontade. Existe esse outro ambiente neste site aqui, ó, repl.it. O reply.it tem algumas nomenclaturas diferentes, mas é esse endereço aqui, ó, repl.it, que é um ambiente que as pessoas que eventualmente não tenham acesso a um PC, mas que tenham acesso à internet, podem executar na nuvem os programas. Basicamente você vai precisar fazer um cadastrozinho, suponho que você tenha bastante familiaridade, o processo é o mesmo, e depois que você tiver o seu cadastro, você pode vir aqui com o seu e-mail e a senha que você eventualmente tenha escolhido para você. Assim que você estiver aqui dentro, você pode começar a programar. Para começar os seus programas, você pode escolher criar um arquivo. Nós estaremos usando a linguagem C++, então escolhe esta opção aqui. E ele vai criar um ambiente para você. Curiosamente, ele já cria um ambiente e um programa de exemplo, que é o programa Hello World, que é o Alô Mundo que a gente fez lá. E a gente pode, aqui é um ambiente mais controlado, a gente pode simplesmente executar e observar aqui no terminal a saída do nosso programa. Esse ambiente ele tem uma limitação a respeito de quantos replis, quantos arquivos você pode manter na versão gratuita. Então é conveniente que você no final você pode copiar, ó, Ctrl C, esse texto e salvar ou no seu aparelho celular, ou mandar para o seu Gmail, ou salvar no seu computador, o que você preferir, de alguma forma que você possa identificar depois, e assim você vai salvando os seus exercícios, os que você executar nesta plataforma aqui. Algumas informações preliminares para a gente começar a programar, minimizando a quantidade de erro e assim sendo mais feliz. Primeiro, o que determina o fim de uma instrução em C, ao contrário do que a gente pode pensar a princípio, que cada linha fica uma instrução, o que determina o fim de uma instrução é o caractere ponto e vírgula. Então, por enquanto, tudo que nós escrevermos termina com ponto e vírgula. Depois a gente vai entender que certas condições modificam um pouco o uso do ponto e vírgula. É que ele fica no final da instrução, não necessariamente da linha do editor de texto. Mas por enquanto, como nós vamos colocar cada instrução numa linha do editor de texto, todas as linhas vão terminar com ponto e vírgula. Lembre que quando você modificar o programa fonte, esta modificação só vai estar disponível no programa em código de máquina se você recompilar o programa fonte. É muito comum a gente fazer uma modificação, esquecer de recompilar e querer que por mágica esta modificação já esteja refletida. Não é assim que a banda toca. Comentários. Muitas vezes a gente quer inserir um texto no nosso programa que não é direcionado para o computador. É direcionado para algum outro humano que leia o programa. Por exemplo, por que você usou uma determinada variável? Qual a função de um certo bloco de programa separado lá por abre-chave e fecha-chave? Quem foi que modificou um trecho do programa que estava de uma certa forma e agora está modificado
Ele colocou lá, foi mexido por Degas no dia tal, Degas modificou no dia tal. Esse tipo de coisa que é colocado no programa-fonte e que a gente quer colocar lá para que outro humano veja. Não é nada a ver com a máquina. Para a máquina aquilo ali deve ser ignorado. Então um comentário é um texto que a gente coloca no programa-fonte e que é solenemente ignorado pelo compilador. Fica lá no programa-fonte, mas no processo de compilação é totalmente excluído. Como é que nós fazemos para determinar que algo é comentário ou não? É bem simples. Tudo que estiver cercado por barra, asterisco, asterisco, barra no final, é comentário. Além disso, numa certa linha, aí sim, linha mesmo do editor de texto, se a gente puser barra, barra, duas vezes a barra, tudo que vier depois também é considerado comentário. Então, se você escreve barra asterisco, tudo que você escreve ali no meio, até você colocar asterisco barra, o seu compilador vai ignorar. Aquilo você pode escrever o que você quiser, uma observação, uma explicação, não faz diferença. Se numa certa linha você escreve um comando, depois põe barra barra e alguma outra coisa depois, tudo que você colocou depois do barra barra também será ignorado. Outra coisa, lembra que tudo que existe no seu computador é número, e número binário. Então a gente vai precisar usar número para representar dados. Por exemplo, letras, caracteres. Caracteres são números. Na nossa programação, nós vamos usar uma representação chamada ASCII. Uma tabela de codificação ASCII pode ser encontrada facilmente na internet. E é a que nós usamos na nossa programação. Existem outras formas de se codificar os caracteres, mais sofisticadas, mas para os nossos propósitos o ASCII servirá bem. Se você abrir uma tabela ASCII, você vai ver que cada caractere que você pode digitar está associado a um certo número. E esses números são sempre inferiores a 255. Portanto, você precisa de 1 byte, lembra? Até 256 valores, para representar um caractere. O número 65 equivale ao caractere A maiúsculo. O número 32 equivale ao caractere de espaço. E assim vai. Muitos desses caracteres são caracteres de controle. Por exemplo, quando você aperta a tecla Enter também é um caractere, que é o 13, e ele está registrado na tabela ASCII. O caractere 0 é um caractere bem especial, significa nulo ou nada, e marca o final das strings, que é algo que a gente vai ver lá para frente. Além dos caracteres, você pode representar muitos outros tipos de dados. Por exemplo, números inteiros. Números inteiros também são representados em forma de números binários. Existe um padrão chamado I3E754 que determina de que forma todos os computadores do mundo devem representar os números em suas arquiteturas. Isso permite que a comunicação pela internet entre computadores seja viável. Se cada um representasse de uma forma, o número 4 escrito em um computador, quando chegasse outro, seria interpretado como um número totalmente diferente e isso geraria uma série de problemas dificílimos de se resolver. Os números reais não podem ser representados na nossa máquina. Os números inteiros, a gente consegue, de um certo menor inteiro até um maior inteiro, a gente consegue. E são bastante razoáveis, a gente consegue, com toda tranquilidade. Nós usamos 32 bits, então nós podemos representar um número inteiro de menos 2 bilhões e qualquer coisa, até um número inteiro positivo mais 2 bilhões e alguma coisa lá que eu não estou me lembrando agora. Os números reais, porém, nós não temos como representar, porque nós não temos como representar a continuidade dos números reais. Depois de entre dois números reais, sempre existe um terceiro número real. Isso não pode ser representado no nosso computador. Porém, nós criamos uma representação que se aproxima disso. Também no padrão I3S754 se define o tipo de dados float e o tipo de dados double, que é um float, digamos assim, mais poderoso, com maior representatividade. Então, normalmente, para simplificar nossa vida, quando a gente precisa representar um dado como um número real, por exemplo, a temperatura de uma pessoa, que é um número que não é inteiro, então a gente pode associar isso a um número real e representar ele com o tipo float. Para que a gente possa utilizar os dados, a gente vai precisar armazenar eles na memória. Lá daquele nosso primeiro exemplo, ainda quando a gente estava falando das noções de computação, a gente falou das variáveis. Estamos falando delas já há algum tempo aqui. É hora de ser mais claro. Você precisa de um dado, precisa colocar ele na memória. Não é muito conveniente que nós estejamos lidando com números, posições numéricas da memória,
para referenciar um dado. Então, estar lembrando que o salário do funcionário está armazenado na posição 17.436.344 da memória não é muito conveniente. Uma variável permite que a gente se livre disso. Você determina o nome de uma variável e o compilador vai alocar uma posição de memória que você não precisa se importar qual é, e vai associar esta posição de memória a esta variável. Toda vez que você mandar guardar alguma coisa naquela variável, o compilador vai associar àquela posição de memória que internamente ele definiu e você não precisa mais se preocupar com isso. Toda variável, portanto, precisa ter um nome, uma forma que a gente identifique ela. Tipicamente, o nome se relaciona com a função para a qual a gente quer aquela variável. Então, se é uma variável que vai guardar uma nota de um aluno, a gente pode chamar ela de nota. Nada impede você chamar a sua variável que vai guardar uma nota de Maria. O compilador não está nem aí para isso. Mas não parece uma boa ideia. Na verdade, esse tipo de coisa causa muitos problemas. É melhor usar sempre nomes significativos, que tenham a ver com a função que a variável vai se prestar no programa. Mas lembra que tudo que existe no computador é número e binário? Então, quando você determina uma posição de memória para a variável, por exemplo, salário, você precisa também dizer de que forma o compilador vai interpretar o número que está lá dentro. Salário vai ser um caractere, salário vai ser um número inteiro, salário vai ter um número float. Para isso, você precisa definir o tipo de dados de uma variável. Então, a variável ela é definida em dois parâmetros fundamentais, o tipo e o nome. Quando você define que uma variável é do tipo int, o compilador automaticamente interpreta o que está naquela posição de memória como um número inteiro, e se você mandar inserir um número 1 naquela posição de memória, ele vai pegar o que você quer inserir, vai interpretar como um número inteiro e colocar lá dentro. Para declarar uma variável, nós usamos dois parâmetros, o tipo e o nome. Toda variável em C é declarada pelo seu tipo e, em seguida, o seu nome. Por exemplo, se você quer declarar uma variável chamada idade para armazenar a idade de uma pessoa, é conveniente que a idade seja inteiro. Não tem muito sentido dizer que fulano tem 2,34 anos. Ele tem 2 anos, 3 anos, 7 anos, 8 anos, 18 anos. Então nós declaramos dessa maneira aí. Int, idade. Note que int precisa ser minúsculo porque o tipo é pré-definido. Idade você pode escolher como vai escrever. Mas cuidado, a linguagem é case sensitive. Ela diferencia maiúsculas de minúsculas. Idade começando com I maiúsculo é uma coisa, idade começando com I minúsculo é outra. Eu sei, isso enche o saco mesmo, mas é assim. Olha um outro exemplo, float, temperatura. Uma variável chamada temperatura vai guardar um dado do tipo ponto flutuante que vai se aproximar para nós de um número real. Char, sexo, a variável para guardar um caractere. E a gente vai chamar essa variável de sexo. Um caractere, ok? Char é um tipo de dados para guardar um caractere. Mas olha essa representação que a gente vai destrinçar mais para frente. Char, nome, e aí você tem entre colchetes um número, 50. Isso identifica que para esta variável, que se chama nome, ela vai armazenar dado do tipo char, mas não um. Especificamente, esta variável vai armazenar até 50 caracteres. Oportunamente, nós vamos nos estender sobre isso também. Note que o case sensitive cria coisas interessantes. Olha essa declaração, int n. Na verdade, nós estamos criando duas variáveis, uma chamada n, minúsculo, e outra chamada n, maiúsculo. Sim, eu sei que isso pode gerar muito problema para a gente, mas é assim. Agora que nós entendemos para que funcionam as variáveis, vamos usar as variáveis. As variáveis a gente usa para fazer efetivamente o processamento de dados. O que é processar dados? Em última análise, na visão mais elementar possível, processar dados é copiar um dado de uma posição de memória para outra, a gente chama isso de atribuir, inserir um dado que não existia numa posição de memória, comparar dois ou mais dados, operações como somar, subtrair, multiplicar, dividir, e assim vai. Isto é o que a gente chama de processar dados. Para entender melhor isso, vamos começar falando da atribuição. Atribuição é colocar um dado dentro de uma variável. Lembre, variável é uma posição de memória. Quando você colocar um dado lá dentro, o dado que lá dentro existia antes é destruído. Lembram daquele nosso programinha de exemplo que a gente estudou lá atrás? Quando a gente dizia faça x igual a zero, isto é uma atribuição. Colocar o zero na variável x, na posição de memória da variável x. A gente pode dizer assim, zero na variável x, tá? A gente sabe que na prática o zero está indo para uma certa posição de memória que o compilador identificou como x.
mas para nós, no jargão, a gente diz, está colocando zero na variável x. Um outro que a gente fazia, faça c igual a c mais 1. Ele pega o c, calcula quanto é c mais 1 e guarda dentro da própria variável c. Então o valor anterior de c é destruído. Se c era 2, quando ele calcula 2 mais 1 dá 3. Quando guarda o 3 lá dentro, o 2 que lá havia é destruído. Faça a igual a a mais x da mesma forma. Pega o a, pega o x, soma e guarda dentro de a, destruindo o que havia antes lá dentro. Presta atenção nisso, pessoal. Nunca se esqueça, a atribuição destrói o valor que existia antes. Sempre acontece isso. Quando você faz uma atribuição, o valor que havia antes é automaticamente destruído. Isso vai nos causar algumas dores de cabeça e a gente, quando estiver programando, vai ter que ter alguns cuidados justamente por causa dessa característica da atribuição. Em C, a atribuição é feita da seguinte forma. Você coloca o nome da variável, um sinal de igual e deste lado, qualquer coisa que você queira colocar dentro da sua variável. Qualquer coisa tem limites, evidentemente. Por exemplo, você pode fazer simplesmente a igual a b. Pega o conteúdo da variável b e coloca dentro de a. Mas você pode fazer também algo como a igual a 3. 3 é uma constante, é um número. Você pega este número 3 e coloca dentro de a. A igual a b mais 4, nesse caso, você vai atribuir a a o resultado de uma expressão. Então, o computador vai calcular o resultado da expressão, vai pegar o valor de b, vai somar com 4, vai ter este resultado, e depois vai guardar na variável a. Sexo igual a f. Atenta para os apóstrofos, a gente chama de aspas simples, aspas duplas e aspas simples, mas também se chama de apóstrofo. Atente para os apóstrofos cercando o f aí, tá bom? É assim que a gente identifica um caractere quando está programando em C. Ele fica entre apóstrofos, entre aspas simples. Quando você usa aspas duplas, você não está usando um caractere, você está usando uma string, vários caracteres concatenados. A gente vai falar disso oportunamente. Esse comando coloca o caractere F maiúsculo dentro da variável sexo. Lembra que só existe número dentro do computador? O F maiúsculo, na verdade, é um caractere ASCII. Se você for olhar na tabela ASCII, você vai descobrir que internamente o que está sendo colocado na variável é o número 70. Mas como você disse ao seu compilador que aquela variável é do tipo char, caractere, então esse número 70 nunca vai ser apresentado como 70. Ele vai ser sempre mostrado a você como a letra F, porque você disse que ele interprete aquele dado como um caractere. Então ele vai na tabela ASCII, olha qual é o caractere do 70, é o F maiúsculo, e aí ele escreve o F maiúsculo para você. Uma coisa muito importante, se você tiver tipos diferentes e fizer uma atribuição, isso pode gerar resultados indesejáveis. Por exemplo, se você tem uma variável do tipo float, então ela tem algo próximo de números reais, e vamos supor que ela tenha como seu conteúdo o número 7,5, e você pega essa variável, vamos dizer que ela se chama f de float, você pega essa variável f e você dá um comando x igual a f, sendo que x é uma outra variável que você declarou como sendo int, inteira. Quando você dá esse comando, o seu compilador vai pegar o 7,5, vai truncar para 7, o maior inteiro menor do que este número float, e vai guardar dentro de x. Então você vai colocar dentro de x o valor 7. Bom, pessoal, isso encerra a nossa primeira introdução à programação. Na próxima aula, a gente já começa fazendo um programinha um pouco mais sofisticado, mexendo com uma tabuada, e a gente se vê lá. Muito obrigado e até a próxima.